Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. William Shakespeare, o maior dramaturgo da história. William Shakespeare é amplamente reconhecido como o maior dramaturgo da história da literatura ocidental e uma das figuras mais influentes da cultura mundial. Seus textos atravessaram séculos, fronteiras linguísticas e transformações sociais profundas, mantendo-se atuais e relevantes. Ao explorar com profundidade as paixões humanas, os conflitos morais, o poder, o amor, o ódio, a ambição e a fragilidade da condição humana, Shakespeare construiu uma obra que transcende o seu tempo e continua a dialogar com o presente. Sua genialidade não reside apenas na qualidade estética de seus textos, mas na capacidade singular de compreender o ser humano em todas as suas contradições. O contexto histórico de Shakespeare nasceu em 1564, na cidade de Stratford-upon-Avon, na Inglaterra, durante o reinado de Elizabeth I. Esse período, conhecido como Era Elizabetana, foi marcado por grande efervescência cultural, expansão marítima, consolidação do poder monárquico e fortalecimento da identidade nacional inglesa. O teatro vivia um momento de grande popularidade, atraindo públicos de diferentes classes sociais. A Inglaterra passava por transformações religiosas e políticas após a Reforma Protestante, o que gerava tensões entre tradição e mudança. Esse cenário influenciou diretamente a obra de Shakespeare, que frequentemente abordava temas como legitimidade do poder, instabilidade política, traição e conflito entre dever e desejo. O teatro era um espaço privilegiado para refletir essas questões de forma simbólica e acessível ao público. A vida de William Shakespeare, apesar de sua fama mundial, muitos aspectos da vida de Shakespeare permanecem envoltos em mistério. Sabe-se que era filho de um comerciante local e que recebeu uma educação básica sólida, com forte ênfase em literatura clássica, latim e retórica. Ainda jovem, mudou-se para Londres, onde se envolveu com o teatro como ator, dramaturgo e sócio de uma companhia teatral. Shakespeare integrou a companhia Lord Chamberlain's Men, que mais tarde se tornaria a King's Men. Sob o patrocínio do rei James I, esse vínculo com a corte garantiu estabilidade financeira e prestígio, permitindo que ele se dedicasse intensamente à escrita. Ao longo de cerca de 2 décadas, produziu um conjunto impressionante de obras que incluem tragédias, comédias, dramas históricos e poemas. A diversidade da obra shakespeariana. Um dos aspectos mais notáveis de Shakespeare é a diversidade de sua produção. Ele escreveu cerca de 39 peças teatrais, além de sonetos e poemas narrativos. Suas tragédias, como Hamlet, Macbeth, Otelo e Romeu e Julieta, exploram os limites da ambição, da loucura, do ciúme e do amor trágico. Nessas obras, os personagens enfrentam dilemas profundos e muitas vezes são destruídos por suas próprias paixões. As comédias, como Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza e Muito Barulho por Nada, combinam humor, ironia e crítica social. Elas abordam temas como identidade, relações amorosas, engano e reconciliação, frequentemente com finais felizes, mas não isentos de ambiguidade moral. Já os dramas históricos, como Ricardo III, Henrique V e Henrique VIII analisam o poder político, a guerra e a liderança, nessas peças, Shakespeare não se limita a glorificar reis, mas revela suas fraquezas, ambições e contradições, oferecendo uma visão complexa da história inglesa. Profundidade psicológica dos personagens. Um dos grandes diferenciais de Shakespeare é a profundidade psicológica de seus personagens. Eles não são figuras unidimensionais, mas seres complexos, cheios de conflitos internos. Bramlett, por exemplo, é um personagem marcado pela dúvida, pela reflexão excessiva e pela angústia existencial. Sua famosa pergunta ser ou não ser tornou-se um símbolo da condição humana diante da incerteza da vida. Macbeth, por sua vez, representa a ambição desmedida e a corrupção moral. Inicialmente um herói, ele é levado à ruína pela sede de poder, influenciado por profecias e pela manipulação de sua esposa. Esses personagens continuam fascinando porque refletem dilemas universais, presentes em qualquer época. Linguagem e inovação literária. Shakespeare foi um mestre da linguagem. Ele expandiu o vocabulário da língua inglesa, criando palavras, expressões e metáforas que ainda hoje são utilizadas. Sua escrita combina poesia e dramaticidade, utilizando recursos como o verso branco, o monólogo e o solilóquio para revelar os pensamentos mais íntimos dos personagens. O uso do solilóquio
é especialmente marcante. Por meio dele, o público tem acesso direto à mente do personagem, criando uma conexão emocional profunda. Essa técnica foi revolucionária para o teatro e influenciou gerações de dramaturgos e escritores. Além disso, Shakespeare sabia adaptar sua linguagem ao público. Suas peças eram apreciadas tanto por membros da corte quanto por pessoas simples, graças à combinação de reflexões filosóficas, humor popular e cenas de grande impacto emocional. Temas universais e atemporais, a força da obra de Shakespeare está em sua universalidade. Ele escreveu sobre amor, poder, inveja, traição, amizade, morte e identidade de maneira tão profunda que seus textos permanecem relevantes séculos depois. Seus personagens enfrentam dilemas morais que ainda hoje fazem sentido, o que explica por que suas peças continuam sendo encenadas, adaptadas e reinterpretadas ao redor do mundo. Romeu e Julieta, por exemplo, aborda o amor juvenil e os conflitos familiares, temas que continuam atuais. Otelo explora o ciúme e a manipulação psicológica, questões presentes em relações humanas contemporâneas. Shakespeare não oferece respostas fáceis, mas convida o público à reflexão. Shakespeare e o teatro moderno. A influência de Shakespeare no teatro moderno é imensurável. Suas estruturas narrativas, desenvolvimento de personagens e uso da linguagem serviram de base para o drama ocidental. Muitos conceitos fundamentais do teatro contemporâneo, como o conflito interno do personagem e a ambiguidade moral, têm origem em suas obras. Além disso, Shakespeare mostrou que o teatro pode ser entretenimento e reflexão ao mesmo tempo. Suas peças combinam ação, emoção e filosofia, demonstrando que a arte dramática pode abordar temas profundos sem perder o apelo popular. Impacto cultural e adaptações à obra de Shakespeare ultrapassou o teatro e influenciou diversas formas de arte, como literatura, cinema, música e artes visuais. Suas histórias foram adaptadas inúmeras vezes, em diferentes culturas e contextos históricos. Filmes, séries, romances e até produções contemporâneas reinterpretam suas peças, provando sua capacidade de dialogar com diferentes épocas. Essa adaptabilidade é um dos sinais de sua genialidade. Shakespeare escreveu histórias tão ricas e universais que podem ser transportadas para qualquer contexto, sem perder sua essência. Seja em um palco elizabetano ou em uma adaptação cinematográfica moderna, suas obras continuam impactantes. Questionamentos sobre a autoria ao longo do tempo surgiram debates sobre a autoria das obras atribuídas a Shakespeare. Alguns teóricos sugerem que ele não teria escrito sozinho, ou mesmo que outra pessoa seria o verdadeiro autor. No entanto, a maioria dos estudiosos considera essas teorias especulativas e sem fundamento sólido. Independentemente dessas controvérsias, o conjunto da obra shakespeariana permanece como um dos maiores patrimônios da humanidade. O valor literário, filosófico e artístico de seus textos é indiscutível. Shakespeare e a condição humana, talvez o maior legado de Shakespeare seja sua compreensão profunda da condição humana. Ele não idealiza o ser humano, mas o apresenta em sua complexidade capaz de grandeza e crueldade, amor e ódio, coragem e covardia. Seus personagens erram, sofrem, aprendem e muitas vezes pagam um preço alto por suas escolhas. Essa visão realista e empática faz com que o público se reconheça nas histórias. Shakespeare nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a refletir sobre nossas motivações e a compreender melhor o outro. Conclusão: William. Shakespeare é considerado o maior dramaturgo da história, não apenas pela quantidade ou pela qualidade técnica de suas obras, mas pela profundidade com que explorou o ser humano. Sua escrita atravessou séculos porque fala de questões universais, fundamentais e eternas. Ele transformou o teatro em um espaço de reflexão sobre a vida, o poder, o amor e a morte. Ao unir linguagem poética, personagens complexos e temas atemporais, Shakespeare construiu uma obra que continua viva e relevante. Ler, assistir ou estudar Shakespeare é entrar em contato com a essência da experiência humana. Por isso, sua genialidade permanece insuperável. E seu legado segue inspirando artistas, leitores e espectadores em todo o mundo. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.